Olá. Olha, lendo o livro Bíblia, descobri algo interessante, algo novo, que eu quero compartilhar com você. Trata-se de um novo entendimento, de um novo ensinamento, uma nova revelação. Diz respeito à serpente usada no jardim do Éden para enganar e iludir Eva. Sabemos que a serpente, após ter seduzido Eva, ter enganado Eva, a serpente foi repreendida pelo Criador e amaldiçoada. Mas eu pergunto o seguinte: o que aconteceu com a serpente, em sentido físico, em sentido material? Sim, especificamente com aquele animal. Qual foi o seu destino? Vamos ver? Prepare-se para a surpresa. Como eu disse, é um novo ensinamento. Que destino teve a serpente? Eva comeu a serpente. Não é brincadeira, é sério. Eva comeu a serpente. Veja aqui, olha. No texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Veja o que a mulher disse: A serpente me enganou e eu a comi. Está aqui o destino da serpente após ela ter enganado Eva, talvez por vingança, por raiva. Eva ficou tão braba que acabou comendo a serpente. Eva comeu a cobra. Ah, meu Deus. Bem, gente, vamos falar a verdade, né? Vamos corrigir toda essa bobagem que eu acabei de mencionar aqui, tá? Na verdade, a vogal A, que faz a ligação das palavras eu e comi, né? Eu comi a cobra, né? Eu comi a serpente, ou eu a comi. Conforme eu disse, conforme eu fiz essa adaptação, não existe. Então essa vogal A não existe nessa sentença, e nem mesmo nos originais. Não existe. Tá? Fui eu quem colocou. O contexto ali do livro de Gênesis deixa bem claro que o Criador, ao se dirigir a Eva, perguntava para ela sobre o que ela havia feito com o fruto da árvore proibida e tal. O contexto deixa bem claro que Eva, ao responder, se referia ao fato de ela ter comido o fruto e não a serpente, né? Então Eva não comeu cobra nenhuma. Tá ok? Acredito que logo de cara você se apercebeu de que isto tudo é uma brincadeira, uma bobagem, né? É uma mentira. E talvez até diga: mas o que é isso, né? Isso não se faz, não se deve brincar com as coisas espirituais, e muito menos acrescentar ou retirar algo da Escritura. Talvez você até diga: Luiz, você é um herege, você é um falso profeta. Bem, na verdade eu espero mesmo que você não aprove esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira que eu fiz, ok? Talvez você até deseje me repreender por isto. Mas como ficaria, ou melhor, como ficará agora essa situação, se eu te disser que os líderes religiosos, em suas facções religiosas, fazem exatamente o mesmo com você e com todos, desde há muito tempo? Você iria até a sua facção religiosa, ou então até eles, né, os líderes religiosos, para tirar satisfações e repreendê-los também? Assim como você me repreenderia? Acho que não.
pois certamente você já deve estar condicionado ou condicionada com outra mentira, outra manipulação psicológica, ou seja, aquela em que eles te dizem para te aprisionar dentro do aprisco religioso: não toqueis no ungido do Senhor. Eu vou abordar esse assunto mais para frente. Mas por causa disso, para não tocar no ungido, você não vai até lá para repreendê-los. Não é? Vou dar um exemplo para que possa se dar conta das fraudes e corrupções incorporadas aos ensinos nas facções religiosas. É referente a deduzir algo da Escritura e acrescentar algo a ela, do mesmo modo como eu fiz. É concernente a uma adulteração. Vou começar por falar algo sobre mim, sobre a minha posição, pois assim eu aproveito para esclarecer uma coisa, ao mesmo tempo em que eu adentro na matéria propriamente dita. Tá ok? Vamos lá. Eu não pertenço a nenhuma facção religiosa, nenhuma denominação religiosa, não frequento templos de pedra, não tenho templo de pedra, nem mesmo obrigações eclesiásticas ou litúrgicas, não preciso participar e nem praticar rituais e cerimoniais tradicionalistas e nem contemporâneos, os atuais que existem hoje. Não sou líder religioso, embora já tenha sido por 23 anos. Não tenho seguidores, eu não pego dízimo, eu não pago dízimos e muito menos faço oferendas, que hoje se chama ofertas, mas são oferendas, no mesmo sentido como fazem oferendas a Iemanjá, Exu e por aí vai. Ofertas, oferenda é a mesma coisa. Enfim, eu não tenho tais dívidas, eu não tenho tais cargas. A minha carga é leve. O único a quem chamo de pastor é ao Salvador. E nunca chamo os líderes religiosos de pastor, de padre, de pai, de bispo, de apóstolo, de papa e coisas assim. Por conta disso tudo que eu acabei de mencionar, já me chamaram de cristão sem igreja, ou sem templo. E eu corrigi isso, dizendo que podem me chamar de homem sem templo religioso, podem me chamar de religioso sem igreja de pedra. Eu sou religioso, mas veja bem, não pelo sentido e aspecto que essa palavra traz à mente das pessoas, no sentido de ativista, um cerimonialista, um praticante de rituais, um santo e coisas assim. Eu sou religioso, mas no sentido de alguém que está religado ao Criador, que está religado às coisas espirituais, conforme contidas na Escritura, no Evangelho, nos ensinamentos ensinados e deixados pelo Salvador para nós, mediante as suas palavras, atitudes e exemplos que ele nos deu. Pois a palavra e o sentido de religião é ligar, ligado, conectado, ou então religado. Então é nesse sentido que eu sou religioso. Mais uma coisa, conforme eles dizem, você é um cristão sem igreja, sem templo. Por favor, não me chamem de cristão, pois para quem não conhece história, não estuda, não pesquisa e acredita em tudo que os seus líderes religiosos falam lá na frente, lá no púlpito, no altar, na tribuna, etc., para tais pessoas, ser chamado de cristão é normal e legal. Mas para quem conhece, mesmo que um pouco, da verdadeira história das religiões, para quem conhece um pouco de etimologia da Escritura, um pouco sobre o aramaico extinto, o hebraico, o grego, então ser chamado de cristão
É uma ofensa. Dito isto, vamos em frente. Aqui está uma das chaves de todas essas questões que eu acabei de mencionar. A palavra Cristo, de onde se originou a palavra cristão, bem como, por exemplo, congregação cristã, não tem origem no aramaico e nem no hebraico. Sua origem é do grego, desde o tempo em que Roma era império, ou seja, tais nomes só surgiram muito tempo depois do Salvador. Foi depois do Salvador até já ter ressuscitado, muito tempo depois. Vou repetir. Esses nomes relacionados a Cristo, cristão, cristã, surgiram muito depois do tempo do Salvador. Não é da época dele. Quando o Salvador esteve andando aqui na terra, entre nós homens, entre os humanos, as pessoas se dirigiam a ele chamando-o pelo seu nome pessoal, ou então se dirigiam a ele como o Messias, ou então o Mestre. Seus apóstolos, discípulos e seguidores, pelo menos segundo a Escritura, veja bem, não segundo o livro Bíblia, mas segundo a Escritura, os apóstolos, discípulos, seguidores e seus amigos, nunca o chamaram de Cristo. O Salvador era da Judéia e não usaria e nem aceitaria o nome grego romano. Quando o imperador Constantino adotou a religião dos soldados para si, ou seja, quando ele adotou a religião do deus Mitra, o mitraísmo, ele pegou o nome do Salvador, que era em hebraico, e o transliterou para o grego romano, e o trouxe para a sua antiga religião, que adorava o deus Sol, Mitra. E aproveitou e fez o mesmo com o termo, ou com o título Messias, isto é, transliterou Messias para Cristo, e a incorporou ao nome adulterado do Salvador, em sua mais nova religião pagã idólatra, que recebeu o nome de religião geral ou universal, ou seja, recebeu o nome de religião católica. Para quem não sabe, catolicismo significa geral, total, universal. Doravante, mais para frente e tal, essa religião mãe, simbolicamente dizendo, ela gerou um filho, o protestantismo, que saiu de suas entranhas e que manteve os mesmos costumes e tradições, alterando apenas as terminologias de suas liturgias cerimoniais e rituais. Inclusive, manteve o mesmo nome adulterado do Salvador, ou seja, Jesus Cristo. Eu poderia encerrar essa postagem por aqui mesmo, mas eu vou rapidamente esmiuçar este último aspecto para seu proveito, para seu conhecimento e um entendimento mais cabal. Então, já que você chegou até aqui, por favor, apenas mais 2 minutinhos para você poder entender melhor isto tudo. Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Observe como a TNM, ou a Tradução do Novo Mundo, com referências, especifica isso, lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21 e 23. O 21 diz: Ela dará à luz um filho, e terás de dar-lhe o nome de Jesus. Aí, na parte da referência, explica aqui: Jesus do grego, Iesou, do hebraico, Yeshua.
Jesua, significando o Yahweh é salvação. No versículo 23, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Emanuel do grego Emanuel, do hebraico Immanuel. Bom, o nome do Salvador, profetizado no livro de Isaías, seria Emanuel. No livro de Mateus também aparece Emanuel. Mas, doravante, ele foi trocado, foi substituído por outros nomes. Vamos ver isso mais para frente. Tem aqui uma pequena tabela, que se for especificar ou explicar tudo em detalhe neste vídeo, vai ficar muito, muito longo. Então você observa ele com mais tempo daqui a pouco, né, depois que terminar o vídeo, se você desejar. Ou para o vídeo para você poder observar isso tudo. Então nós temos aqui uma coluna de origem, a segunda coluna com o nome e a terceira coluna com seu significado. Segundo a origem do Criador, o nome do Salvador seria Emanuel, significando o Yahweh está conosco. Na língua dos israelitas, do hebreu, Yeshua, ele salva. Também, ainda na linguagem, a origem dos hebreus, o nome Yehoshua, ou Yahweh salva. No aramaico, Yeshu, que não tem significado nenhum. Na língua latina, Yeseve, também não tem significado. No grego, Yesou, não tem significado. Ainda no grego, depois foi posto um S, Yesous, também não tem significado. Veja, essas foram épocas distintas ao longo da história, onde o nome do Salvador foi mudando, até que, numa época, grego, ficou Jesus, que significa cavalo. E depois, no português, significando também cavalo. Pesquisa sobre esse assunto, não vai dar tempo de eu poder estar entrando em detalhes sobre isso. Ok? Você sabia, veja bem, você sabia disso? Jesus, conforme está o grego aqui, na penúltima, estava na Septuaginta. Então veja, já havia sido adulterado. O nome do Salvador era Emanuel, já havia passado pelos termos dos israelitas, dos hebreus, como Yeshua, Yehoshua, tá? Já tinha saído do aramaico Yeshu, já estava na Septuaginta como Jesus. Agora, veja bem, Jesus, esse nome Jesus, está no livro Bíblia de hoje, essa que você tem em suas mãos. E esse nome Jesus está nela, veja, desde o século 17. Isso se deu por ocasião da Reforma Católica, que ocorreu nesse século. Pare por um instante e pense sobre isto. O nome Jesus está no livro Bíblia de hoje, desde o século 17. Faça as contas. Pare e pense sobre isso tudo. Analise isso tudo posteriormente, tá ok? Vamos em frente, que o objetivo aqui não é detalhar tudo, eu só quero especificar para você como que as religiões têm adulterado, têm acrescentado, retirado, trocado as coisas, merecendo mesmo serem repreendidas. Agora você vai ficar sabendo de algo realmente interessante, importante e oportuno. Se pensar bem, verá que isto tem um profundo significado. Só quem diz o nome Jesus, ou outro, são os escribas.
Estou me referindo ao livro Bíblia. No livro Bíblia, só quem diz o nome Jesus, ou outro nome relacionado a Jesus, são os escribas. Pois os apóstolos, os discípulos, os seguidores e os amigos do Salvador o chamam de mestre, se dirigem a ele como mestre. Pode comprovar isso no seu próprio exemplar do livro Bíblia. Faz uma pesquisa, veja aí para você comprovar isso. É interessante. Os escribas chamavam ele de Jesus, mas os próprios discípulos, seguidores, apóstolos, chamavam-no de mestre. O Filho do Altíssimo, o nosso Salvador, não era arameu, não era grego, não era latino, não era romano e muito menos brasileiro. Ele era judeu, hebreu, Yahushua é o seu nome. Não sei se eu falo corretamente a pronúncia. Pode ser Yahushua, Yahushua, eu não sei a pronúncia correta. Tá? Mas este é o verdadeiro nome. Do mesmo modo como você viu e ouviu no início desta postagem, ou deste vídeo, que eu distorci um texto, eu adaptei um texto a algo que eu queria, eu acrescentei algo para lhe transmitir uma visão minha, uma visão pessoal, que inclusive é errada, lógico. Assim também, do mesmo modo, os líderes religiosos e suas instituições ou suas organizações têm feito o mesmo há anos. E essa questão brevemente abordada aqui, do nome, ou então da palavra Cristo, até mesmo o nome Jesus e Cristo, é apenas uma das corrupções e manipulações por parte deles. As palavras Deus, Jesus, apóstata, herege, Lúcifer, inferno, igreja, espírito e mais umas dezenas ou até centenas de outras palavras passam pelo mesmo processo de manipulação, adulteração e corrupção no livro Bíblia. Eu admiti que se tratava de uma adulteração e brincadeira consciente, uma introdução proposital desta matéria, mas a grande maioria dos líderes religiosos não aceitam admitir seus erros, assim como não aceitam reconhecer as corrupções existentes. Eles preferem distorcer os fatos e embutir conceitos pessoais, desculpas descabíveis em histórias com E mesmo, que se adaptem aos seus conceitos pessoais e institucionais, e fazem isso por motivos mesquinhos, egoístas, avarentos e materialistas, para que possam manter a sua fonte de lucro fácil, a fim de perpetuarem a sua posição de status, de poder, de domínio e de controle sobre as ovelhas. Ensino religioso atual. Vejo que as religiões atualmente têm ensinado. Basicamente é isto. Semeia aqui tudo o que tens e Deus multiplicará. Uso a palavra do Salvador falando com o jovem rico, registrado lá em Mateus 19, 21, mas diferentemente do que o Salvador disse ao rico, eles não dizem para que dê aos pobres, mas que entregue ao púlpito, que dê lá na igreja. O ensinamento religioso contemporâneo, atual, tem se tornado algo aceitável e agradável aos ouvidos de muitos incrédulos. Se amam o dinheiro, prega-se que Jesus, não o Salvador, mas Jesus, te dá dinheiro, ou que Ele multiplica seu dinheiro a 30, a 60 ou a 100 por um. Prega-se autoajuda, psicologia e filosofia de vida materialista. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ser empresário. E, aliás,
Deus quer que você seja milionário. É isso que se prega. Também se prega: não se importe com os pobres e necessitados, nem com as viúvas, órfãos e estrangeiros. Ouça minhas filosofias de mensagem individual e preste atenção às minhas mensagens de filosofia de vida e de programação neurolinguística. Aí eles dizem: o Senhor mandou eu te dizer. Uma mentira, né? Mas eles dizem: o Senhor mandou eu te dizer que você é o mais importante. O milagre está vindo em sua direção. Você é mais que vencedor. Sua vitória está chegando. Sua vitória é certa. Ele nunca vai desistir de você. Os anjos estão lutando por você. E estarei na batalha e trarei a sua vitória. Vou te levantar dentre teus inimigos. E você será financeiramente e materialmente próspero. Busque primeiro estas coisas físicas e materiais que a traça e a ferrugem consomem e que corrompem os homens. E as demais coisas serão acrescentadas. Ponha-me à prova. Agora dá-me tudo o que tens, diz o líder religioso. Com tudo isso, certamente o inimigo de nossas almas diz amém. Amém é uma palavra adulterada também, tá? É uma blasfêmia. Mas dita pelo inimigo é normal. Então, certamente o inimigo de nossas almas diz amém a isso tudo. E agradece a vocês, líderes religiosos, principalmente a vocês, líderes religiosos, pelas almas obtidas. Um abraço a todos. Muito obrigado por estar aqui. De coração, olha, tudo de bom para ti, para a tua família, para os teus amigos. Tchau, tchau.